Olá, alunos e familiares. Eu sou o professor Felipe Fraga, diretor da Escola Andalão Poente. Eu estou gravando esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas de vocês sobre os agendamentos das aulas por videochamada, principalmente dos alunos que se matricularam e começaram nessa última semana que passou, que nós recebemos ainda muitas matrículas. E essa semana eu tive conversando com vários alunos por videochamada, pelo WhatsApp, e eles me colocaram algumas dúvidas que eles tinham, principalmente sobre as aulas por videochamada, tá? E então, como a gente não conseguiu nessa última semana que passou fazer uma reunião online com todos vocês, a gente só conseguiu com alguns alunos, eu já vou adiantando algumas coisas nesse vídeo para gerar menos confusões, para vocês entenderem melhor como isso funciona, tá? Mas nas duas próximas semanas aí a gente vai estar agendando tanto com os alunos quanto com os pais, para a gente se reunir por videochamada e esclarecer as outras dúvidas que vocês tiverem aí sobre o funcionamento da escola, tá? Eu já estou fazendo um compartilhamento de tela aqui, vocês já estão enxergando a tela do meu computador aí, então eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês acessam os agendamentos das aulas, então, e como que vocês sabem se vai ter ou não a aula por videochamada no dia e horário da semana, tá? Eu vou desativar a minha câmera por enquanto, porque às vezes quando dá uma oscilação na internet, se eu deixar o meu vídeo ligado, pode ser que vocês não ouçam muito claro o que eu estou falando, tá? Então eu vou desligar a minha câmera e vocês vão ficar só ouvindo o meu áudio. Bom, então agora eu vou pedir para vocês acompanharem comigo aí na tela o vídeo que eu vou mostrando. Aqui eu estou entrando no grupo de WhatsApp de uma das turmas, que é a turma 105, tá? É onde a gente passa os avisos da escola, então tudo que é importante sobre a escola, o que vai acontecer, vocês recebem aqui pelo WhatsApp e lá pelo Google Classroom, que são as salas de aula online, onde vocês recebem as atividades para fazer e os agendamentos das aulas por videochamada, tá? Bom, então como que vocês vão se guiar para saber se quais os dias, o horário e as disciplinas que vão ter aula por videochamada. A gente posta nos grupos de WhatsApp esse link do Google Drive com a planilha com os agendamentos das aulas durante a semana, tá? Então, esse link aqui, ele é sempre igual. Então, se vocês forem ver, lá na semana que passou, que começou no dia 5, tinha esse link, e na semana anterior também teve ali uma divulgação, e é o mesmo link. Se vocês clicarem em qualquer um deles, e para a próxima semana, então, que vai começar aí no dia 12, vocês também vão receber, vai ser o mesmo link. Qualquer um desses que vocês clicarem, vai ter dentro da pasta do Google Drive um arquivo em PDF com os agendamentos das aulas, tá? Bom, o que a gente já explicou para os alunos no grupo de WhatsApp, e aqui a gente quer reforçar, e essa informação está aqui também nesse arquivo, que a aula ela só ocorre quando o professor postar um agendamento para vocês lá no Google Classroom, tá? Então o professor tem que postar um agendamento com o dia, o horário e o link para vocês acessarem, tá? Se no dia que tiver reservado aqui para o professor marcar, ele não postar nada para vocês, é porque não vai ter a aula por videochamada, tá? Bom, e por que disso? Por que não ocorre todos os dias, no mesmo dia e horário, a aula de determinada disciplina com aquele mesmo professor, tá? Porque no contexto que nós estamos, da pandemia, de ter que dar essas aulas por videochamada, ainda tem ocorrido muitos imprevistos. O professor ficar sem internet, o professor ficar doente, alguém da família do professor ficar doente, ou ter uma suspeita de que contraiu o Covid lá e daí o professor não tem com quem deixar o filho no dia, ele acaba não conseguindo agendar com vocês ou a aula não ocorrendo, tá? Então é inevitável que vocês tenham que entrar todos os dias para olhar lá se o professor não postou um aviso de que não vai ter a aula, e a aula só ocorre se tiver um aviso de que ela vai ter, tá? Da mesma forma, a gente pediu para os professores postarem para vocês o agendamento com pelo menos 24 horas de antecedência, tá?
Claro que nem todos têm conseguido cumprir isso, alguns têm postado lá com algumas horas, até alguns minutos antes, e é inevitável que vocês entrem uns minutinhos antes do que seria a aula por videochamada, para ver se o professor não cancelou a aula, porque às vezes ele passa para a gente aqui, só que a gente está atendendo um outro aluno pelo WhatsApp, não dá tempo de avisar vocês. Então, de qualquer forma, vocês têm que entrar no Classroom todos os dias, na disciplina que está reservado ali para videochamada. Então, vocês têm que entrar lá até para ver se o professor não postou um cancelamento. Então, uns minutos antes, vocês têm que entrar para ver isso, tá? Bom, então como é que funciona aqui? Primeiro de tudo, é importante que principalmente os alunos novos e os familiares também, para ajudar os alunos, notem que no entorno dessa tabela tem vários avisos, tá? O primeiro é esse aviso aqui em amarelo dizendo, ó, que enquanto nós estivermos em período de adaptação, todas as videochamadas serão agendadas previamente pelos professores. Elas têm que ser agendadas antes, senão elas não ocorrem, tá? A tendência é que nas próximas semanas elas comecem a acontecer com maior regularidade, no mesmo dia, no mesmo horário, sem falhar, tá? Mas enquanto a gente ainda está se adaptando a esse sistema, é muito importante que vocês olhem lá se o link que vocês estão entrando foi agendado para aquele dia e horário, tá? Bom, então aqui como exemplo, na turma 101, na segunda-feira, estão reservados os horários de espanhol, literatura e física, tá? A 101, então, se tiver a aula, se o professor agendar o dia e horário que está reservado para ele, vocês olhem nessa outra tabelinha que tem aqui em cima à direita, e essa tabela ela se repete mais para baixo, então para as turmas terem acesso a ela de forma mais fácil aqui nesse arquivo, os alunos vão olhar ali, então, o primeiro período de segunda, ele começa às 8 horas, ele pode ir das 8 às 9 horas, tá? O segundo, que seria de literatura, se tiver a aula agendado, vai ocorrer das 9h15 às 10 horas e 15 minutos. Então, vocês vão ter que ir lá no Google Classroom e olhar se o professor agendou a aula de espanhol na segunda-feira, na de literatura ou de física na segunda-feira, tá? Então, vocês vêm aqui no Google Classroom de vocês, aqui eu já fiz um acesso, né? Vou procurar ali, então, a turma 101, a sala de aula online de espanhol, literatura e física, tá? Vamos lá ver a de espanhol, então. 101, língua espanhola. Literatura, língua inglesa, que língua espanhola. O meu Classroom, ele é um pouco diferente de vocês, que estão acostumados, porque eu tenho todas as salas de aula online aqui, o acesso, tá? Então, essas 24 horas de antecedência seria em tempo hábil para vocês poderem ter a aula, tá? Então, aqui, ó, a professora de espanhol, ela já postou que para vocês, da turma 101, vai ser no dia 19/4, tá? Então, dia 12, não vai ter aula por videochamada, vai ser só lá no dia 19/4. Então, essa segunda-feira não vai ter, mas vai ter na outra. Ela já agendou ali, vocês já façam numa folha de caderno, num arquivo, se vocês quiserem, eu posso até fornecer esse arquivo de Excel para vocês marcarem, vocês podem pedir pelo WhatsApp, então vocês marcam que é só no dia 19. O porquê que, por exemplo, a professora de espanhol não vai ter no dia 12 agora, não é toda semana, tá? A professora de espanhol, ela tem um período por semana com vocês. Então, provavelmente ela teve uma aula na semana que passou e o dia 12 vai ser para vocês fazerem alguma atividade postada da professora, para dar tempo de vocês fazerem, né? Para vocês não ficarem sobrecarregados e para a professora também ter tempo de corrigir as atividades que ela postar para vocês, tá? Outras disciplinas, como língua portuguesa, matemática, são disciplinas que têm mais de um período por semana, se fosse no presencial. Então, nesses casos, vai ter pelo menos uma videochamada por semana. Daí, nesses casos, sim, tá? Mas como que vocês vão saber se vai ter uma ou se vai ter mais? Controlando o agendamento dos professores. Então, é inevitável que todos os dias vocês controlem, né?
Agora, nas próximas semanas, isso vai mudar menos, vai ser mais regular, os professores já estão mais acostumados a olhar, vocês também, de se fazer sempre no mesmo dia e horário, tá? Então, nesses casos aqui, vocês vão controlando. Bom, notem também que a gente colocou um aviso aqui em azul dizendo que manhã e tarde as aulas elas são divididas no intervalo de 1 hora. Tá? Esse intervalo de 1 hora, os professores eles têm 45 minutos para dar aula para vocês e 15 minutos são de intervalo ali para que se possa ir no banheiro, por exemplo, ou fazer um lanche, alguma coisa assim. Mas também acontece que alguns professores têm várias turmas de primeiro ano, tá? E vocês devem ter notado que as aulas elas estão divididas num período de 3 horas no turno, né? Então, são 3 disciplinas, cada uma tem 1 hora, são 3 horas. O porquê disso? Antes, quando era no presencial, vocês devem lembrar lá, ou do ensino fundamental, ou quem é do segundo e terceiro ano, dos outros anos que teve aula presencial, que vocês tinham 5 horas, era um turno de 5 horas. Só que se a gente retornar presencialmente com as nossas aulas, a gente vai poder ter vocês dentro da escola, aqueles alunos que optarem por vir presencialmente, que precisam vir presencialmente, só 3 horas, por causa da pandemia do Covid, o distanciamento, os protocolos de segurança, vocês vão poder permanecer só 3 horas na escola. Então, essa planilha, ela já é adaptada para isso. A gente já está fazendo testes para o momento que a gente puder retornar de forma presencial, que vão ser com menos alunos, provavelmente de forma intercalada, a gente já vai estar preparado para isso, tá? Mesmo assim, enquanto está de forma online, a gente disponibilizou um horário extra, que é o que está escrito aqui depois nos avisos, ó, em vermelho. Haverá um período extra livre em cada um dos turnos correspondendo aos horários das 11h30, meio-dia e 15, de manhã, de tarde das 17 horas às 17h45 e de noite das 21h às 22h15. Esse horário extra existe para imprevistos, tá? O professor, ele tinha uma aula com vocês com a 101, professor de física, lá na segunda-feira, às 10h30. Aí o professor teve algum imprevisto, que ficou sem internet, faltou luz, então, para a gente não ter que mexer com outro dia e horário de outro professor, para poder deixar disponível, há esse quarto horário extra, onde o professor pode agendar uma aula com vocês, ou no mesmo dia, mas como teoricamente a gente solicita que seja com 24 horas de antecedência, então se era na segunda, vai ser na terça ou na quarta ou outro dia, o professor vai nos avisar que vai usar aquele horário extra e vai postar para vocês lá no Classroom, dizendo que como não ocorreu a aula naquele dia, então ele vai fazer uma aula com vocês no horário extra, tá? Então, o que determina de verdade se vocês vão ter a aula por videochamada ou não é o agendamento do professor, que ele tem que postar lá no Google Classroom, como vocês viram aqui que os professores estão fazendo, né? Postando o dia, o horário e o link de acesso para vocês poderem acessar essa aula, tá? Da mesma forma, pode ser que ocorra de algum professor olhar errado na tabela, se enganar e marcar um horário junto com outro professor. No mesmo dia e horário, as aulas vão acabar conflitando. E aí vocês só podem estar presentes em uma das aulas, obviamente, né? Quando vocês verem que isso aconteceu, vocês sempre avisem os dois professores de preferência ou o professor que agendou depois, se vocês conseguirem identificar isso, a gente sabe que é muita informação, então avisem o professor ali nos comentários mesmo, professor, já tem uma aula agendada com o professor da digital disciplina no mesmo dia e horário. E também chamem a gente no WhatsApp da escola e avisem a mesma coisa que a gente fala com o professor, para ver se a gente consegue avisar ele o mais rápido possível, tá? Bom, de repente vocês vão avisar no WhatsApp, vão avisar para o professor ali, e vocês vão ficar em dúvida agora em qual aula que eu entro, tá? Nesse caso, entrem sempre na aula daquele professor que
tinha o agendamento reservado para ele, porque aquele dia e horário é daquele professor. Então, vocês priorizam aquela aula, vocês entram nela, tá? Daqui a pouco aconteceu que vocês tentaram entrar, deu algum problema, vocês não conseguiram. Aí tentem entrar na aula daquele outro professor que agendou no mesmo dia e horário, não tem problema. Aí vocês conseguiram, ele está lá, como o professor está ali para dar aula, ele vai dar aula igual e ele vai gravar essa aula. E se os dois professores acabarem dando a aula ao mesmo tempo, porque eles não viram que foi avisado, a gente não conseguiu avisar eles naquele momento, os dois vão estar gravando, vocês assistem a aula do professor que vocês entraram e a outra vocês vão lá e assistem a gravação depois. Se tem alguma das duas disciplinas que vocês têm mais dúvidas, então vocês entram naquela que vocês têm mais dúvidas, assistem a aula, se der tempo, depois vai lá para o outro e assiste a do outro também, né? Manda uma mensagem ali no chat ou nos comentários que vocês entrarem depois, tá? Então não tem problema se vocês assistirem só a gravação. Bom, mas daí muitos de vocês já me perguntaram ao longo dessa semana, tá, mas o que acontece se eu não assisto a aula por videochamada, porque não deu, eu não tive internet, meu celular estragou, eu acabei entrando na aula de outro professor. As avaliações de vocês, as notas e as faltas também, a presença de vocês, ela está sendo controlada, pelo menos por enquanto, pelas atividades entregues. Então, o mais importante nesse momento é vocês sempre fazerem as atividades que os professores passam, de exercício, as avaliações, os questionários, os trabalhos, porque quando vocês entregam a atividade, vocês vão ganhar uma nota por ela e vai ser computada também uma presença para vocês daquela atividade que vocês entregaram, tá? E as notas, e as videochamadas, por enquanto, elas só valem nota extra. Vocês têm dentro do trimestre 10 pontos para atingir e a média é 6 de 10. Né? Então, para vocês aprovarem, vocês têm que ter pelo menos 6 de 10 pontos. Isso a gente vai falar mais detalhadamente para vocês em outras reuniões e com PowerPoint e tal, mostrando para vocês visualmente. A gente vai mandar nos grupos agendando para falar sobre isso, tá? Mas todos os alunos, mesmo os que não conseguem participar das aulas por videochamada, tem 10 pontos para conseguir, tem que tentar esses 10 pontos de avaliação e tem que ter no mínimo 6, tá? Os alunos que participarem da videochamada vão acabar tendo um pouquinho mais de pontos, vão ter 11, 12, talvez mais, depende de cada professor vai poder atribuir ali uma notinha extra para quem consegue participar das aulas por videochamada, para dar um incentivo de que vocês participem, tá? Mas aqueles alunos que não conseguem, eles vão ter os mesmos 10 pontos lá para receberem, tá? Da mesma forma também, vocês não têm que participar das aulas por videochamada só porque vocês vão ganhar um ponto a mais, vão ficar um pouco melhor no qualitativo ali por causa das aulas por videochamada, tá? Isso é só um incentivo, ninguém vai ficar prejudicado se não participar dessas aulas por videochamada, tá? Mas vocês têm que participar para vocês terem uma aula melhor, porque a aula por videochamada é mais completa, vocês vão ter menos dúvidas, vocês vão aprender mais, que é o nosso objetivo como escola e de vocês como estudantes, tá? Então, o importante é que vocês se esforcem para participar do maior número possível de aulas por videochamada, e se não conseguiram, que assistam pelo menos as gravações. Dia de semana, se vocês têm dificuldade com internet, com o computador, mas final de semana dá para ir na casa de um familiar, de um amigo, com todos os protocolos de segurança, né? Por causa da pandemia, vocês vão lá e assistem essas aulas para conseguir fazer as atividades, ver o que teve, tá? Nós temos alunos também, já se finalizando, para não me estender muito, que estão sem internet, estão sem celular, que não conseguem fazer as atividades, ou só conseguem fazer se a gente mandar um PDF lá para o WhatsApp, que daí vai para o WhatsApp dos pais e consegue pegar o que tem que fazer no WhatsApp dos pais e fazer numa folha de caderno, depois nos mandar as respostas assim. Ou alunos que não tem nem celular em casa, ou que o celular não é muito bom, vão precisar pegar atividades impressas. Por isso que, para não prejudicar esses alunos, é que as aulas por videochamada, elas não dão falta, elas não são obrigatórias, né? Então, você não precisa se preocupar quanto a isso. Porém, todos os alunos que não estão conseguindo participar das aulas por videochamada por algum motivo, têm que nos justificar o porquê, tá?
Eu não consigo participar das aulas por videochamada, porque eu trabalho nesse horário e eu queria vaga para de manhã, por exemplo, e eu trabalho tarde de noite. Já passa a moto aí que vai atrapalhar um pouquinho. E aí, vamos seguir então, para mim não ter que editar esse vídeo depois. Então, esses alunos que não conseguem participar têm que nos justificar, tá? Eu não consigo participar das aulas por videochamada por causa de tal e tal motivo. Não tem celular, não tem internet, e daí esses alunos, a gente não vai descontar nada deles se eles não participarem das aulas por videochamada e não ganham falta, e a gente só vai mandar atividades em PDF ou impressas para os alunos que justificarem, tá? Então, a gente está fazendo um controle dos alunos que participam das aulas por videochamada, os professores podem fazer chamada igual ali, e os alunos que não conseguem participar têm que nos justificar daí, porque a gente faz sim um controle dos alunos que participam ou não, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem ficado aí sobre os agendamentos, sobre a avaliação, alguma coisa assim, vocês podem chamar no WhatsApp da escola que a gente vai esclarecendo conforme a gente puder. Nós vamos fazer reuniões nas próximas semanas aí com os alunos, com os familiares, para poder esclarecer outras dúvidas que vocês têm, mas vocês já podem nos mandando essas dúvidas, que a gente já vai anotando tudo para esclarecer em reunião para vocês, ou até para ir mandando mais vídeos para já ir esclarecendo à medida do possível aí, tá, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí, e esse vídeo vocês estão recebendo no sábado, que eu estou gravando ele no sábado. Eu queria ter feito na sexta, mas eu não consegui, porque a demanda ainda é muito grande no remoto, é bastante difícil de atender vocês, tem muitos alunos com dificuldade de acesso ainda ao Google Classroom, que ainda não tem e-mail, que a gente está emprestando e-mail quando não tem, e isso vai ocupando o nosso tempo, porque é mais importante que a gente faça com que os alunos entrem primeiro e possam participar, tá? Mas então espero que o vídeo tenha ajudado aí. Uma vida longa e próspera a todos. A gente se fala na próxima semana, ou por vídeo chamada, ou através do WhatsApp aí. Bons estudos a todos.